Então, eu não consigo ver todos, certo? Tá bom. Mas se você tiver algum comentário, dúvida ao longo do processo, é só mandar no chat ou levantar a mãozinha. Aí o chat eu consigo ver, e sua mãozinha levantada eu consigo ver aqui também. Tá bom? Então, nós vamos dividir essa aula em 3 grandes momentos, né? Filosofias africanas, uma provocação sobre o que é filosofia africana, né? E por que diversos conhecimentos que são profundos e dão conta de muitos temas importantes para a humanidade dentro do continente africano não foram considerados filosofia. O povo banto em si, alguns traços dessa macrocultura banto e como que esses traços entram em convergência. Não dá para falar dos diversos povos, né? São muitos, então eu vou falar de linhas gerais do povo banto. E Ubuntu Todos os Dias, que é um pouco de um comentário do livro Ubuntu Todos os Dias, da Nzingi Ngomane. Então, esse formato, boa noite, Guadalupe, vai ser o que vai nos nortear hoje. Pessoal, alguém se sente à vontade para falar, pode ser aqui no chat, pode ser brevemente aqui no abrindo o microfone, por que se interessou pela temática quando viu? Porque eu não falei muita coisa, só joguei o card lá. Se você quiser jogar aqui no chat, a hora é essa. Por que se interessou? Eu posso até colocar o nome dele aqui. É Ubuntu Todos os Dias. Todos os dias. Eu vou colocar a imagem dele aqui, ó, para vocês verem. Da Monjinha Ngomane. Ela é neta do Desmond Tutu. Ele é arcebispo, uma grande liderança da África do Sul na luta contra o apartheid, Nobel da Paz e tudo. Acho que ele não projetou. Deixa eu projetar aqui para vocês. Esse aqui. Tinha esse livrinho aí. Tem ele de maneira fragmentada em PDF e vocês acham muito barato na Amazon para comprar. Para aprofundar e conhecer melhor as filosofias africanas, sou professor da rede de Maricá, em Niterói, bacana, certo? Finalizei meu mestrado ano passado sobre a temática antirracista no ensino fundamental e sou professor. Bacana, Lília. Bacana. Então, esse é o livro que eu vou comentar no final. Não é Decidir Trabalhar o Tempo com Projeto Anual, minha escola. Então, precisamos conhecer bacana. Então, vamos lá. Ele traz algumas lições, mas existem outros autores que eu vou citando ao longo aqui do processo que eles vão ser mais importantes para entender o conceito em si, tá bom? Então, vamos iniciar. Primeiro, né, pensar essa ideia de filosofia, né? Qual o local da filosofia no mundo? E deixa eu só autorizar aqui, tem mais gente pedindo permissão. Qual o local dessa filosofia no mundo? Né? E por que alguns saberes africanos eles foram deixados de lado? Bom, o colonialismo ele vai se ancorando, né, em um local de narrativa sobre o outro. E esse outro, ele é inferiorizado e apagado. Então a gente vai ver algumas narrativas sendo construídas pelos ditos cânones do pensamento ocidental, em que coloca esse continente africano, e é um apagamento epistêmico, né, gente? Coloca esse continente africano nesse local de território ahistórico, território sem conhecimento denso, que é uma inverdade. Mas nós vamos ver, por exemplo, a figura do Hegel, né? Século XIX, ele falando das perspectivas de pensamento africano e nem colocando como pensamento de fato. Nós veremos outros pensadores, né, também tratando dessa inferiorização desse outro. Então, aqui, dentro dessa perspectiva, eu faço uma provocação, né? E aqui, eu não estou sozinho, né? Eu bebo dessa provocação do professor Muniz Sodré. O professor Muniz Sodré, no seu livro Pensar na Agulha, ele faz essa brincadeira com a música de Caetano Veloso, né? Será que só é possível filosofar em alemão? Né?
essa categoria, essa questão filosófica, pensar profundamente a existência humana, sendo que os próprios gregos, que deram base para a filosofia ocidental moderna, para o humanismo, eles nunca negaram, por exemplo, o seu trânsito por povos de outros países, de outros territórios, pelo próprio Egito, que é negro. Essa negativa, né, do continente africano enquanto local de saber, ela começa a ser agenciada pelo pensamento ocidental moderno, a partir do século XVI. E aí vai sendo reforçada ao longo do tempo, né, com as expansões coloniais e com o próprio processo do colonialismo do século XIX. Então, existem alguns filósofos, né, que vão tratar de fazer esse apagamento. Só que todo prisma, toda grande reflexão primária sobre o mundo, ela começa no continente africano. A gente vai partir de um pressuposto aqui que é o seguinte, galera. O continente africano como berço da humanidade. Enquanto o berço da humanidade é também da civilização e da cultura. E aqui a gente precisa recuperar o professor Cheikh Diop, né, um dos maiores intelectuais do século XX. Ele consegue provar, e ele que era tudo, né? Ele era historiador, antropólogo, arqueólogo, físico. Então ele mostra para a academia ocidental, europeia, que escrevia em francês, em alemão, em inglês, né? Por A mais B, utilizando os próprios métodos deles, né? Toda essa herança antiga de uma civilização super desenvolvida, que para nós, eu acredito, para o público que está aqui, é comum, né? Que era africana. Então, a filosofia africana, em sua origem, é uma contestação às opiniões formadas sobre a humanidade do africano. Então, isso que a gente está chamando de filosofia. Pô, filosofia não é um termo que a gente pega lá desse mundo ocidental moderno, mas quando a gente tem um movimento de renascença africano, pós-Segunda Guerra Mundial, onde os intelectuais que foram estudar lá, certo? Na metrópole, volta e busca a sua própria história, é preciso utilizar. Inclusive, falar de filosofias africanas foi por muito tempo ruidoso, né? É filosofia mesmo africana? Não seria até uma forma de querer falar desse pensamento a partir de um prisma, de uma linguagem que foi agenciada por outro? Mas hoje é mais tranquilo. Hoje é mais tranquilo. Então, a gente está usando aqui no plural, filosofias africanas, tratando de todo o pensamento, toda a ancestralidade, toda a tradição, todo o conhecimento que foi agenciado no continente africano. Bom? Então, essa tentativa de combate, de reverter essa ideia de desumanização. Conteúdo da filosofia africana, a ontologia da força vital é a perspectiva e a chave de interpretação intelectual da realidade do Muntu, o homem africano. A gente vai ver aqui que dentro do povo banto, quase todas as línguas vão ter um termo que é Intu, né, que é a humanidade propriamente dita, é o ser propriamente dito. A gente vai chegar lá. Todo pensamento, toda opinião e perspectiva africana sobre a realidade do mundo são tocados, permeados, formados, informados e elucidados pela noção da existência do ser como força. Aqui a gente vai ter uma perspectiva que é diferente das filosofias ocidentais modernas, certo? Nós teremos mais gente entrando, tá, gente? Nós teremos uma agência que é diferente. O que é a filosofia ocidental moderna? E tem filósofos aqui dentro, né, profissionais da filosofia, digamos assim. Ela fragmenta, ela coloca o intelecto no lugar do intelecto, ela coloca a matéria no lugar da matéria, ela coloca o ser no lugar do ser. Para o pensamento africano, e aqui a gente vai encontrar em diversos povos, isso era tudo interconectado. E é complicado para a gente, colonizado mentalmente, pensar nessa interconexão. A gente vai ver isso muito de algumas tradições. Quem é de terreiro aqui, por exemplo, vai entender um pouco melhor isso, né? Essa questão do corpo. Os próprios gregos, eles sistematizaram isso de uma forma muito interessante. Falei essa semana em uma mentoria, não lembro para qual mentoranda minha, a chave. Seja bem-vindo aí, o pessoal que chegou depois, certo? E já está caminhando aqui. Tem uma chave, né, que Platão ensina para os seus discípulos,
que é a chave do soma, psique e nous, né? Soma é corpo, psique, mente, nous seria esse espiritual, como que você tem uma vida equilibrada, deixando isso tudo numa centralidade e se conectando com o uno. O que é uno? Aquele joguinho que a gente está jogando ultimamente, né? Brincadeira. Uno seria a força suprema, o criador. Olha, quem já fazia isso? O povo Bambara já fazia isso. Diversas culturas yorubá já pensavam dessa forma. Interconexão. Espírito. Ancestralidade. Quem veio antes. Egípcios já ensinavam isso. A natureza como ser. Não a natureza como coisa. Não. E aí tem aquele texto daquele pensador, tal do Francis Bacon, né? A natureza tal qual as mulheres devem ser dominadas pelo homem. Olha só que doido, né? Ele quantifica a natureza e ainda coloca ali toda a nuance do pensamento patriarcal moderno numa frase só. Olha que doideira. Vai dominar a mulher, vai dominar a natureza. E aí, nas perspectivas africanas, você não vê a ideia de dominação, você vê a ideia de pertencimento, você vê a ideia de cuidar, você vê a ideia de participar junto. Por quê? A natureza também faz parte, certo? Dessa interconexão. Os pré-socráticos, quando a gente estuda na escola, né, filosofia, tem os pré-socráticos, em várias das suas concepções, certo? Eles entendiam a criação como forças da natureza, né? Eles entendiam, melhor dizendo, a natureza como potências criadoras. E aí cada filósofo vai dar uma teoria diferente. Mas por quê? Esses antigos filósofos, muitos deles circularam pelo Mediterrâneo, aprenderam lá, certo? Com os egípcios, por exemplo. E essa sacralidade da natureza não é algo atrasado, muito pelo contrário, é muito sofisticado. A gente vai ver que dentro da cosmogonia Banto, eles têm uma relação de ancestralidade com a natureza, certo? E isso faz a gente repensar algumas coisinhas do nosso trato hoje com problemas ambientais, essa destruição exacerbada, transformação de terra em poste. Então, vem aí a partir disso, né? Então, todo o pensamento, toda a opinião e a perspectiva africana sobre a realidade do mundo são tocados, permeados, formados, informados e elucidados pela noção da existência do ser como força. O africano vive e se relaciona com os seres como se fossem forças. E aqui vem a ideia, para a gente começar a pensar, de fato, o nosso tema, a ideia de ancestralidade, oralidade e vida moral. Todo mundo aqui deve ter uma mínima noção do que é ancestralidade, né? Quem tem, pode mandar aqui, por favor, no chat, manda no chat. Acho que ancestralidade é isso, ancestralidade é aquilo, só para eu ter uma noção. E quem não sabe, pô, tô por fora, Rodrigo. O que é isso? Opa. Bom, então vamos lá. Só permitir mais pessoas e ler aqui quem respondeu. Ancestralidade é tudo que esteve antes de nós e que nos orienta por hoje. O Ubuntu é uma forma de nos reconectarmos e nos descolonizarmos. Professor de Educação Física da Rede Pública, bacana. Decidimos trabalhar o tema, nossa história, queria aprender mais. Bacana. Nós temos uma escala aqui para essa ancestralidade, né? E ela vai aparecendo, certo? Para nós, seres humanos, ancestralidade é quem veio antes, e dentro da cultura banto tem uma arquitetura. Quem estava lá no meu curso Movimento Sankofa sabe um pouco dessa arquitetura, que é os nossos antepassados em primeira instância, certo? Os antepassados em primeira instância, gente, é o nosso pai, nossa mãe, nosso avô, nossa avó, bisavô, bisavó. Aí vai ter ali uma instância um pouquinho superior, um pouquinho mais antiga, digamos assim,
para essa arquitetura, para essa pirâmide vital dentro da cultura banto, tá, gente? Aqui eu estou falando já da cultura banto, certo? Que são esses ancestrais maiores. Então, tem os antepassados diretos, os ancestrais maiores. Depois teremos os espíritos tutelares. Espíritos tutelares. Uma arquitetura maior. Espíritos que, de acordo com essa macrocultura, já estão em outros estágios. Aqueles primeiros a serem desenvolvidos, a serem criados. Os arquipatriarcas, que são as grandes forças, forças da natureza. Se a gente for fazer um estudo comparado das mitologias, em várias tem esses arquipatriarcas, que são as forças da natureza manifestadas. E lá em cima, o Ser Supremo, o grande criador, que vai ter vários nomes, né? Envide, Lessa, Zambi, Calunga, enfim. Depende muito da região, certo? Dessa macro-região. E aí, essa macro-região, estamos falando de uma região centro-africana, que hoje seria ali Angola, Congo, República Democrática do Congo, todos falantes. Vou até projetar aqui para vocês, certo? Então, nós vamos ter essa região centro-africana, Congo, República Democrática do Congo, Angola, e nós brasileiros, nós temos uma conexão muito forte, né, com a cultura banto. No processo colonial moderno, no início do processo colonial moderno, o Brasil ainda não tinha a matriz iorubana, era só a matriz banto que tem por aqui. E essa matriz banto foi, inclusive, invisibilizada no Brasil por muito tempo, apesar do nosso português ser impregnado de palavras que tem, né, a sonoridade do povo banto, nossa culinária também, por conta do processo de escravidão, desse grande estado de Maafa, por conta do processo de perseguição, né, à religião, às práticas religiosas desse povo, certo? Que eram chamadas com fins de reduzir de animistas, mas cultos de extrema complexidade, né, de consideração dessas forças da natureza. E onde que essa cultura ela vai se perdurando, né? Dentro dos candomblés, né? Dentro dos candomblés. E aí a gente vai ter, dentro do Brasil a gente tem uma, vou dizer uma grande divisão, mas as terminologias, né? Para quem não conhece muito aqui, tem gente de várias regiões do Brasil, né? Mas vai ter o candomblé Queto, Jeje, e o que na minha região chama de Angola, que é o culto às inquices. Inquices são as divindades sagradas centro-africanas, que são do Congo de Angola. Né? A quimbanda brasileira tem muito também dessa região centro-africana, certo? Nagô, né, Fanuelo? Então, temos esse contato direto. Mas o que é essa estrutura, Rodrigo? Então, para o ser humano, dentro da perspectiva Banto, nós teremos quem veio antes, quem está e quem virá. Isso tudo carrega, não só o traço genético, tá, gente? Mas reminiscências de aprendizados, carrega também heranças e comportamentos. O que são esses heranças e comportamentos? Aprendizados, pesos, legados, certo? Então, não é apenas biológico e não necessariamente está ligado diretamente à religião. Aqui no Brasil, se mantém vivo por conta da religião, que é o espaço de resistência. Mas não necessariamente é uma cosmovisão que qualquer pessoa pode se nutrir. Aqui a gente está falando de respeito a quem veio primeiro. Olha que coisa interessante para a gente voltar a nutrir no século XXI, né? Respeito a quem veio primeiro. Pensar hierarquicamente, aprender com esses mais velhos, né? Com os jellies, né? Que foram chamados de griots, certo? E uma perspectiva que eles já tinham, que a gente simplesmente não teve acesso. O ser humano, ele é cósmico na sua essência e comunitário na sua existência. O que isso quer dizer? O que isso nos provoca a pensar? O ser humano, ele não é só daqui, tá? Aqui vocês já estão percebendo que essa aula não é só
histórico, né? Ela é filosófico também. E essa é a intenção, que a gente se sinta provocado a pensar numa cosmovisão diferente, que não simplesmente aquela ocidental, moderna, católica, né, que muitas pessoas são induzidas, cristãs de maneira geral, a pensar. O ser humano é cósmico na sua essência e comunitário na sua existência. Então, o lobo não é o lobo do homem nessa perspectiva. O homem ele nasce para o coletivo. Ele se realiza na coletividade, certo? Antes de existir o Ubuntu, já existiu o ser coletivo humano. O Ubuntu, a sistematização, ela vem depois. Ela é posterior. Então, espero que esteja claro e que as raízes do que a gente está chamando de Ubuntu, ela está em uma cosmogonia de um povo, certo? Não é só uma palavrinha. O Ubuntu, ele se popularizou por quê? Virou um sistema operacional, tem um sistema operacional chamado Ubuntu, e a proposta dele é super interessante. Inicialmente, ele era para ser um sistema operacional coletivo, né, de uso aberto, diferente da Microsoft, que você tem que, se você não craquear, você tem que comprar, né? Então, o Ubuntu, ele nasce para isso. E depois foi se popularizando o conceito de Ubuntu pela frase célebre que todo mundo conhece, né? Eu sou porque nós somos. E depois de um tempo a gente descobre que o Ubuntu é mais profundo, porque vamos construir a humanidade juntos. E por que nós vamos construir a humanidade juntos? Porque o ser humano só existe porque a sua essência, a sua existência, ela é comunitária, é para o outro, e vai ser nesse prisma que nós vamos trabalhar. Bom, dito isto, nosso tópico de introdução aqui, né, sobre o povo banto, né, vamos aos trabalhos, certo? Deixa eu ver se alguém disse alguma coisa. Cosmogonia, essa palavra me corrige se eu escrever. Cosmogonia, é isso, Débora, é essa visão de mundo espiritual desses sujeitos. Só que cosmogonia, às vezes, para a gente aparece só como a mitologia, como se essa mitologia fosse só uma historinha para boi dormir. Uma cosmogonia, gente, ela ensina histórias, condutas morais, ela trata traços psicológicos de um grupo. Então, a cosmogonia ela nunca é vazia, certo? Ela, eu vou até falar disso, tem um tópico aqui, mas é um mundo como estado cósmico, né? Ou seja, o que está sendo projetado dentro dessa arquitetura de fala espiritual é para auxiliar esses sujeitos aqui, certo? No mundo terreno, vamos dizer assim. Então, vamos lá. Né? Dentro dessas filosofias africanas, né, nós já vimos aqui, né, as nossas provocações filosóficas, e aqui nós vamos para essa metafísica geral. Então, todo aquele território que você já sabe, né, eles vão ter ali 4 prismas, né, que são os 4 prismas da existência. Um tu, e vocês sempre vão perceber que tem NTU, em tu, certo? Que é a existência por si só, a pessoa, enfim, né? A existência com inteligência, ou pessoa, quinto, que é existente sem inteligência, as coisas, os objetos, mas que são considerados também como existência. Ranto, que é a localização do existente, ou espaço-tempo, né, o contexto geral que ele está vivendo. E kuntu, que é a existência modal, ou o modo de ser de um existente. Isso tudo vai ser orientado dentro de uma perspectiva que é da ancestralidade, que é esse respeito a quem veio antes. Por serem tradições, muitas vezes passadas através da oralidade, algumas coisas podem ser distorcidas ou podem ser até mesmo apagadas. Dentro da perspectiva ocidental moderna, a oralidade, por muito tempo, não foi considerada. Inclusive, esse era um dos argumentos dentro da narrativa colonial para dizer que esse outro, que esse africano, na condição de outro, era inferior. Bom, cadê a escrita sistematizada? E às vezes até tinha uma escrita sistematizada. Só que, e aqui quem estava lá também no Movimento da Copa aprendeu, a oralidade tinha um lugar muito sagrado. A oralidade, a palavra, era considerada uma potência divina. E aqui eu vou recorrer ao texto do Amadou Apantebá, sobre a tradição viva. Amadou Apantebá, um grande historiador da porção norte-africana, se não me engano, nasce no Mali, ele já nasce ali final do 19, início do 20, ele morre, na verdade, no início do século 20, iniciozinho. Só que ele pega muita coisa dessa tradição viva. Os Jalis,
que eram chamados de griot. Griot é o nome afrancesado para esses mestres do saber, certo? Então ele viu muitos, ele viajou para lugares onde muitos viveram, e ele pega essa oralidade, ele coloca isso como fonte, né? Fonte oral é muito importante, essa oralidade, por quê? Ele vai falar do povo Bambara. O povo Bambara, eles acreditavam que quando a força primordial criou tudo, ele deu uma coisa muito importante para o ser humano: a condição de articular palavras, de oralizar. E ele deu também para o ser humano a possibilidade de cuidar da existência, ou seja, cuidar de tudo que é posto no mundo. É diferente cuidar de ir e dominar. Ide ao mundo e dominar todas as criaturas. Isso é uma coisa. Está lá no Gênesis, né? Vocês que entendem mais de Bíblia do que eu. E cuidar da criação é outra coisa. Cuidar é diferente de dominar. Cuidar de uma pessoa é diferente de dominar uma pessoa. Cuidar da natureza é diferente de dominar a natureza. E ele institucionalizou a palavra. Por isso que muitos antigos nós falam: cuidado com as palavras, cuidado com o que você diz, cuidado que as palavras têm poder. Porque se um antigo, se é uma pessoa que vivia a tradição, que tinha ali a sua conduta moral alinhada, né, que tinha de fato a consciência de tu, do seu ser, ele não ia falar qualquer coisa, né? É muito mais válido você aprender 9 ensinamentos e praticá-los do que você aprender 120 e não praticar nenhum. Isso é um provérbio. Então, existia um cuidado com a palavra, porque ao falar aquilo que você estava falando já estava existindo. Né? Então, eu digo, minha companheira está aqui nessa sala de aula. Aí eu digo para a NET: olha, NET, tal coisa vai acontecer. Eu acredito verdadeiramente que aquilo vai acontecer e eu me movimento para honrar minha conduta moral para que aquilo aconteça. Claro, nem sempre é da minha vontade e no tempo que eu quero. Mas existe um alinhamento, existe uma confiança, existe uma força. Força da palavra é importante. Coisa que a sociedade ocidental não tinha. O alinhamento moral, por mais que eles debatessem ética, moral e pipipi, popopó, precisava de um contrato. Precisa de uma escrita. E essa escrita também pode ser falseada. Porque eu posso chegar e falar de um povo, construir uma narrativa diferente sobre um povo em um documento escrito e mandar para o meu chefe, lá onde é que ele estiver. Eu posso chegar em um reino e falar: olha, eles são inferiores, nós devemos dominá-los. Mas por que ela é inferior? É inferior porque não participa da mesma cultura que a minha, a cultura é diferente. As narrativas, o pessoal que é historiador aqui pode confirmar, as narrativas sobre o continente africano, dentro do que é a Europa, antes do século XVI, eram umas. Pós-século XVI, se tornam outras totalmente diferentes. Tá? E aí, esses povos, né? Os povos banto, né? E banto, ou Ubuntu, é compartilhada com a mesma grafia e transcrição fonológica para 4 grupos étnicos: Ndebele, Swati, Xhosa e Zulu. Esses povos são centro-africanos e também da África do Sul. A ocupação centro-africana, gente, a arqueologia já remonta para 1500 antes de Cristo. Então essa cosmogonia é muito antiga. Mas o apogeu dos reinos, né, sobretudo os centro-africanos, o reino dos Mandingas, né, dos Mandingas não, perdão, dos Manicongos, que era o nome da liderança da região central ali do Congo, o reino, né, dos Manicongos, eles vão ter o seu apogeu no século XV, XVI, e aí já começa uma aproximação com os portugueses também, certo? Mas nós vamos ter os fluxos migratórios, né? E nesses fluxos migratórios, os diversos povos vão fazendo seus arranjos linguísticos, vão modificando, porque eram culturas clânicas, né? Uma família assimilava o outro através do casamento, né? Esse casamento ele era centralizado na família do homem, muitas vezes, então herdava-se a língua dessa família do homem. E aí você formava um clã. Então são culturas clânicas. Esses clãs, porventura, poderiam se expandir, dominar outros ou
juntar-se com outros. E aí, a ideia do Hugo, de Ubuntu, evoca a ideia do ser entendido de um modo dinâmico, integral, anterior às manifestações particulares ou modos de existência, ou seja, mais antigo do que as coletividades. O termo entu já indica toda manifestação particular, os modos distintos de existência. A máxima Zulu e Xhosa, Umuntu e Gumuntu Agabantu. Uma pessoa é uma pessoa através de outras pessoas. Repetir. Umuntu e Gumuntu Agabantu. Uma pessoa é uma pessoa através de outras pessoas. Indica que um ser humano só se realiza quando humaniza outros seres humanos. O que é humanizar? Dar dignidade, tratar como ser. A ideia do humano para o ocidental moderno, qual era, gente? Era humano dentro daquela perspectiva branca, certo? Era dentro daquela perspectiva monoteísta, cristã, dentro de toda a estrutura que era a estrutura do ideal do homem ocidental. Então, o humano para eles era aquilo. O humano, dentro da perspectiva banto, era o ser plenamente convicto da sua existência, da sua potência de vida, da sua existência para o coletivo. As sociedades falantes de idiomas do tronco linguístico banto compartilham a noção de que a comunidade possui 3 dimensões. Os ancestrais, ancestralidade eu falei lá no primeiro tópico, vocês lembram? Os que estão vivos, nós aqui agora, e os que ainda não nasceram. Ancestralidade em várias escalas. Por que a antiguidade produzia coisas tão grandiosas, gente? A ideia de atemporalidade, diferente do nosso período atual, né? Que tudo é feito para perecer muito rápido. Nada é feito para durar. A época da obsolescência programada, você compra o celular e já sai da fábrica com tempo para começar, né, precisar de novas atualizações. Você não consegue atualizar ele o tempo todo, começa a pagar e tem que comprar outro. Enfim, os antigos eles faziam as coisas para durar, para as próximas gerações, para que tivesse ciclos e ciclos e essa espiral continuasse. Era como se do lado do futuro você conseguisse ver o passado e vice-versa. Olha que doido, né? Parece um pouquinho o movimento de Sankofa, né, que a gente faz, o pássaro que voa para frente olhando para trás. Esse futuro que está vindo já está sendo gestado aqui agora, mas sempre com as referências lá de trás, certo? É um pouco disso. As referências que eu peguei para arquitetar esses meus pensamentos, eu posso mandar para vocês lá no grupo, tá? Mando por escrito, tudo acha facinho PDF. Bem tranquilo. Então, dentro desse nosso tópico do banto, a ética, né? E aqui tem um texto interessante, professor aqui do Brasil, o Renato Nogueira, ele é uma referência muito boa para trazer esses pensamentos para cá, porque ele fala de uma maneira muito tranquila, muito bonitinha, né? E um texto dele traz essa reflexão sobre o povo Jucuyo para falar sobre ética, né? E aqui tem uma frase, uma reflexão a partir disso, né? Que é o Kyunuhu Jitraugyo, desse povo Jikuyu aqui. Eu não vou usar pronunciar isso de novo, que é bem difícil vocês perceberem. A avareza não alimenta. Né? Isso aqui diz muito sobre a perspectiva Ubuntu. Né? E pode facilmente ser associada à ética Ubuntu também. Porque se a realização de uma pessoa passa pelas outras, significa que a capacidade de partilhar com as outras é fator indispensável na construção individual. Perceba que é uma ótica civilizatória totalmente diferente da ótica civilizatória que está pautada para nós hoje. O capitalismo no formato que ele está, no formato que ele chegou, né, ele não possibilita isso aqui. Não possibilita a vida genuína, talvez nos nossos microcosmos familiares ali. Mas pensar isso de maneira macro, tipo, utópico demais. E os revolucionários, professor do século XX, e todas as teorias revolucionárias, ainda elas estão num prisma ocidental. Não é à toa que a gente vai ver do continente africano pós Segunda Guerra Mundial, vai ter lá, né,
Os blocos de 5 pensadores e revolucionários que vão adotar uma visão de mundo que é mais, uma visão de mundo não, mas uma postura dentro daquela era que pega um pouco do marxismo, mas vai ter intelectuais, pessoas e movimentos que vão falar, olha, nem o liberalismo, nem esse comunismo aí estão nos servindo porque ainda estão sob a égide de um pensamento ocidental. E qual é o nosso pensamento? Então é um pouco disso, né? Tem essas possibilidades de crítica. Aqui são provocações também para a gente pensar mais tarde. Ubuntu, no contexto político, é tido como um dos princípios fundamentais na nova República da África do Sul e nos países subsaarianos, como o Zimbábue, onde tem sido usado como forma de resistência à opressão política, sendo, portanto, um conceito transversal que perpassa a visão do sujeito sobre o mundo, seja uma postura ética, individual, uma postura política diante do outro, ou uma postura social diante da vida, pois o Ubuntu é ser através do outro, é a consciência de pertença a algo maior. Isso aqui é uma citação direta de Desmond Tutu, né? Ele que vai ser um dos grandes precursores desse resgate dessa filosofia na África do Sul nos momentos de luta contra o apartheid. Então, ele, o grupo que estava com ele, né, vão ser responsáveis por esse resgate, né, dessa movimentação. E aqui ele traz essa perspectiva que é política, e é uma perspectiva que não é para ficar simplesmente, gente, na divagação, no pensamento, porque é bonitinho. Ele é prático. A política, o Ubuntu, ela é prática, certo? Deixa eu ver. Alguém disse alguma coisinha aqui? Deixa eu só ver. Deixa eu só ver. Agô, harmonia, professor, veja sua foto. A apresentação está. Ah, tá. Pronto, já se resolveu aí. Certo? Então, qual é a nossa conduta política? Se a gente se nota do Ubuntu, né? Dá para fazer várias coisas, né? Dá para fazer várias coisas. Tem uma professora que falou aqui das práticas antirracistas através do projeto que leva o nome do Ubuntu. Lá na nossa escola tem companheiros aqui, né, de trabalho. Trabalhamos também nessa perspectiva. Seja bem-vindo quem chegou aí depois. Trabalhamos também dentro dessa perspectiva, né? Ensinar o conceito, falar o que ele mostra, ensinar que existem outras perspectivas de olhar o mundo, é diferente, às vezes parece até muito utópico, mas tem que ser feito. Descolonizar o imaginário é isso para nós aqui da diáspora, é necessário. Nós, educadores, e quem não é educador também, que quer ter uma postura antirracista, tem que recuperar isso. Tem que beber. Eu tive uma professora chamada Graziele Novato, uma antropóloga, historiadora, antropóloga, estudiosa do continente africano. E ela sempre falava, olha, quem quiser estudar esses assuntos tem que estudar 2 vezes, porque tem que conhecer o pensamento ocidental, mas também tem que conhecer outros pensamentos. Então vai ler 2 vezes. E é isso mesmo, galera. Não tem muito para onde correr, não. Você vai fazer isso 2 vezes, mas vale a pena, porque você vai entender, poxa, peraí, olha o tanto de saber profundo que vai me ajudar a conduzir a minha existência e a minha relação com o outro que foi furtado, que foi apagado. Né? E você devolve isso para o mundo de alguma forma. Nem que seja na sua conduta com o outro, que já é muito, muito bom. Certo? Então, a jornada do Senso e Grupo de Aulas Abertas, nessa para ser uma aula teórica, é para a gente refletir nossas práticas lá. E, porra, ler o artigo, todo mundo lê. Entendeu? A universidade está cheia de gente que lê os artigos e produz a tese, mas e a prática política? Né? Que não é você levantar uma bandeirinha de partido, é o cotidiano, certo? Como é que está sendo feito? Né? Então, é por aí. E aqui vamos, estamos de boa no horário, vamos para as nossas reflexões sobre o Ubuntu todos os dias, né? Senghor, Leopoldo Sédar Senghor, né, foi um dos pensadores que articulou o pensamento do conjunto de valores do mundo negro
com suas implicações ontológicas, epistemológicas e políticas. Não sei se todo mundo tem familiaridade com o Senghor, mas Senghor, ele foi um dos intelectuais, mais gente chegando, um dos intelectuais mais importantes para o movimento de negritude. Vou até colocar uma imagenzinha dele aqui. O Leopold Sédar Senghor. Vocês estão vendo aí? Enfim, ele dá uma contribuição artística muito grande, né, da literatura, da poesia, mas intelectual muito grande. Se Sheikh Anta Diop, ele vai trazer as bases da arqueologia, as bases históricas profundas para pensar, né, essa África subsaariana, essa África negra como um território muito desenvolvido, combatendo aquelas teorias, né, totalmente pseudocientíficas do Ocidente. Esse cara aqui, ele vai trazer as bases culturais, né? Não só ele, né? E aí na diáspora a gente vai ter pensadores também que vão contribuir pra caramba nessa luta anticolonial, né? Aimé Césaire, Franz Fanon. A gente vai ver na Jamaica a figura, me passou o nome, lembra aí, galera? Tem gente aqui que vai lembrar do jamaicano da diáspora. Não é o Paul Gilroy. Paul Gilroy era britânico. Como é que é o nome, gente? Stuart Hall. Stuart Hall, né? Na Jamaica. Pô, tu vai querer ler esse cara aqui, vai ter que pegar algumas tradições meia boca e aprender a ler em francês. Mas tem um brasileiro, um historiador brasileiro, que é o Gustavo de Andrade Durão. Ele é do Rio de Janeiro, mas está lá no Piauí agora, na universidade lá. Ele já produziu 2 livros sobre o Senghor. Um exclusivamente sobre o pensamento de Senghor e outro que é sobre Senghor e sobre Fanon. Vale a pena anotar e conferir, certo? O trabalho do professor Gustavo de Andrade Durão, que é um historiador muito sério, brasileiro, estudioso de África, tá? Então, aqui só para a gente ter essa noção, tá bom, meu povo? Então, o conjunto de valores do mundo negro, com suas implicações ontológicas, epistemológicas e políticas. Para ele, a episteme e a filosofia negra têm um sentido de conhecimento diferente do Ocidente, um conhecimento integralizador da razão e da emoção. Lembra daquela máxima de Descartes, né? A ideia é racionalizar o mundo, de quantificar as experiências, dentro da perspectiva negra africana não dá. Porque ao mesmo tempo que o ser humano ele consegue observar, o historiador Gustavo de Andrade Durão, isso, Gustavo de Andrade Durão. Tem até ali um livro dele, mas daqui que eu levanto e pego, já me manda a ler todo aqui. Mas no finalzinho eu posso pegar ali para vocês verem. Ah, não, eu projeto aqui melhor. Por quê? O sujeito, ele poderia olhar o objeto, mas ele ao mesmo tempo estaria embebido desse objeto. Ele poderia falar da sua cultura, mas ele também estaria embebido dessa cultura. Aquele olhar distanciado, né, quase que como se nós fôssemos máquinas, não existiria. E isso foi considerado errado pela academia por muito tempo. Você não poderia ter envolvimento do seu objeto de pesquisa. Tanto que muitas pesquisas no Brasil demoraram de sair por conta dessa visão. Não vou mais atrás, né? Sheikh Anta Diop teve sua pesquisa negada. Quando ele foi publicar lá, falou, ixi, ele está batendo demais no Ocidente, não pode publicar isso não, você está com muita paixão. Franz Fanon, antes dele publicar o Pele Negra Máscaras Brancas, né, a tese dele, né, a gente debateu isso no curso, a tese dele, que ia ter até outro nome, que era da alienação do povo negro, depois colocou da Pele Negra Máscaras Brancas, ele não publicou enquanto tese de doutoramento dele, ele teve que fazer outra, mais biológica. Depois ele publicou como livro. O cara teve que escrever 2 vezes, ou mais. Sheikh Anta Diop é a mesma coisa, só que hoje não é imbatível, não tem como contestar, certo? E aqui no Brasil, quando algumas narrativas eram propostas nas bancas de TCC, nas dissertações de mestrado, até de doutorado, opa, peraí, que envolvimento é esse? O que você quer falar de pessoa, da experiência da pessoa negra na universidade, certo? Por que você não fala de outro tema, certo?
Hoje, quem está provocando muito esse debate é a professora Bárbara Caymmi, né, no livro dela que está saindo agora, está em pré-venda, mas já no Como Ser um Educador Antirracista, já provoca isso. Por que determinadas coisas é chamado de pessoal demais, que tem envolvimento demais, que é acientífico? Isso é resquício dessa mente colonizada e a academia como essa cátedra, né, maior desse exemplo da branquitude brasileira. Enfim, Grada Quilomba também, bem lembrado. A Grada Quilomba, ela dá base para muita gente falar disso. Quando ela vai lá no Memória da Plantação, ela faz uma análise com várias mulheres, né, mulheres negras, uma análise de narrativa, e ela começa a colocar a perspectiva dela, ela vê que, opa, peraí, as experiências, sim, são diferentes, são singulares, mas tem um fio condutor que une aqui. Então, não precisa entrevistar 300 que, com essa meia dúzia aqui que eu entrevistei, eu consigo dar conta dessas narrativas. E ela publicou, tem livro, o livro dela ajudou e ajuda muita gente, mas ela tomou muita cacetada. Ela tem muito envolvimento pessoal nisso, e por que que não pode ser um pouquinho pessoal? E aí fica esse questionamento para mim e para você que está aí, entendeu? Por que que disseram? É porque a gente não tem maturidade intelectual, né? Só quem tem maturidade intelectual é quem cita todos os cânones do mundo ocidental. Provocações, certo? Então, forma que o sujeito não apenas vê o objeto, mas também o sente. Portanto, o sujeito e o objeto estão mutuamente afetados no ato do conhecimento. Sujeito e objeto estão afetados no ato do conhecimento. E aqui, mais uma reflexão, que é do povo Soto da África do Sul, né? Fetá, Komô, Otsuare, Moto. Este aforismo traduz uma das referências basilares do Ubuntu. Se é quando uma pessoa tiver de enfrentar uma escolha decisiva, melhor, se e quando uma pessoa tiver de enfrentar uma escolha decisiva entre a riqueza e a preservação da vida de outro ser humano, deve sempre optar pela preservação da vida. Quando a pessoa tem que optar entre a riqueza e a preservação de uma vida de outro ser humano, deve sempre optar pela preservação da vida. E aqui a gente, vamos colocar isso em escala, gente? Do ponto de vista pessoal, o que isso quer dizer? Agora, do ponto de vista coletivo. E aí vamos pensar, né? E como que a gente tem nos estruturado nessa sociedade. Olha só o que os grandes conglomerados fazem. Olha só o que a grande indústria faz. Olha todo esse sistema de exploração. Tem viralizado ultimamente aquela imagem do metrô em São Paulo, né? Muita gente, né? Qual a dignidade que a gente pensa para a nossa sociedade? Qual o modelo de sociedade? É a sociedade que eu quero ser outro opressor? É, fazer um flash aqui daquele texto do Foucault, Microfísica do Poder, né? Não sei se você já viu. Ele fala das ramificações das estruturas de poder. Aí eu fico pensando, né? Às vezes a gente debate esse tema, mas será que na primeira oportunidade também eu não quero fazer parte dessa onda toda? Isso aqui é uma provocação para ajustamento da conduta moral, tá? Vocês vão lembrar lá do primeiro tópico, né? É ancestralidade, oralidade, conduta moral. Não vale saber da coisa, tem que praticar a coisa também. Como fazer isso? Exercício diário, reflexão, questionamento, porque o nosso corpo é colonizado, a nossa mente mais ainda, tá? É o que tratava Fanon. Né? Fanon ele tentava, ele falava de arrancar essa colonização da mente, esse colonizador interno. A gente sempre busca esse referencial, esse fetiche pelo local do europeu, esse local do estadunidense, né? Mas isso foi implantado, isso não é nosso. Os brasileiros que não se acham latinos, brasileiro que, pelo amor de Deus, né? Pós-modernidade não tem nada a ver de Ubuntu. Fanuela. E aí a gente recupera a base ancestral, né? Que a gente vê que a ancestralidade ela não tem só a ver com o que está lá no passado, não, tem a ver com o movimento. É da diafrotopia, né? Tem um professor, cadê? Daniela, que estava aí no curso, como é que é o nome do professor, Daniela? Feuini Sá, né?
para aqui eu iniciar, ele fala de afrotopia, como pegar as bases africanas para repensar, né, o mundo. Ele é um africano e ele pensa, ó, velho, a galera tá repetindo o processo aqui de exploração e a gente tá deixando passar e nós sabemos o que nós temos que fazer. Ele faz esse convite, né, para a sociedade. Então, é isso aqui, né, essa primeira reflexão. O livro, né, o livro da Ngugi Ngomane, ela que é neta do Desmond Tutu, ela cresceu nesse mundo, né, onde existia essa reflexão. Ela cresceu e ela viu isso na prática. E ela viu o seu avô, os seus pais, né, tentando aplicar isso, lutando contra um sistema de opressão muito grande, efetivando um novo modelo de sociedade. A gente tem que lembrar que a África do Sul, né, pós-apartheid, quando o Mandela assume enquanto presidente, a África do Sul dá um salto. Né? Há uma preservação ali, inicialmente, da estrutura do serviço público com pessoas que eram europeus, né, porque ele precisava fazer um processo de educação, né, dessa nação, que foi usurpada do conhecimento, não tinham acesso, depois ele foi estruturando tudo, e aí a gente vai ver uma África do Sul potente naquele período, né? E aí a gente vai ver quebra de bloqueios, vamos ver comércio externo, um outro movimento que deriva de pessoas que fizeram essa busca de recuperar uma narrativa que estava sendo apagada, uma filosofia. Olha só como o conhecimento colocado com energia é capaz de mudar alguma coisa. Claro, com muita luta, mas teve uma base ancestral ali para aquela galera. Tem uma história bem interessante, quando Desmond Tutu foi pegar o Nobel da Paz, rolou um atentado. Tinha uma previsão de bomba lá, né? E aí esvaziou o local, todo mundo foi embora, ia ter uma festa depois, só que depois de muitas horas, quando o local já estava seguro, já tinha feito aquele cerco, a polícia já tinha ido lá e tudo, todo mundo voltou. E tinha muita gente amigo de Desmond Tutu, do mundo todo, inclusive. E aí eles começaram a fazer a celebração lá. E todo mundo começou a festejar e cantar lá, certo? Então eu separei o livro, para quem não conhece, ele tem várias lições, certo? Eu peguei algumas aqui. Aqui não é a ordem do capítulo dos livros, não, tá, gente? É só a ordem da escolha. O livro tem uns 14, não tem mais do que isso, de lições, enfim, vários textos, mas uma lição interessante. A força está na união, né? A força está na união. A ideia de coletividade que foi perdida. E mesmo quando você tem uma noção de coletividade hoje, parece que tem sempre um interessezinho de alguém. Então, ela traz a perspectiva de como pessoas elas podem nutrir uma comunidade através da união. Comunidades muito simples, às vezes, conseguem superar problemas complexos porque elas se unem. E aqui eu vou dar exemplo, por exemplo, das comunidades que ainda existem, por exemplo, no interior da Bahia, que são rurais, e que tem um sistema de ajuda mútua. Um planta uma coisa, o outro planta outra, um vem ajudar a colher, certo? Nossa, Rodrigo, você está querendo que a gente volte no tempo? Não, estou querendo que a gente pegue esses exemplos de diversas temporalidades e aplique, né? Pô, Rodrigo, é muito bonito. Na prática é outra coisa. É, gente, na prática a teoria é outra, mas olha só, sexta-feira à noite poderia estar todo mundo tomando uma cachaçinha, tomando uma cerveja, mas tem aqui, sei lá quantas pessoas, mais de 20, 30, assistindo uma aula sobre um Ubuntu. Depois você vai tomar sua cerveja, ou você está tomando aí enquanto eu estou falando. Então tem uma esperança. Aqui tem 30 pessoas que já pode contaminar pelo menos mais 30. Se eu estou falando para 30, cada um aqui consegue falar para mais 30 ou mais do que isso. Entendeu? Então, esse é o movimento. Coloque-se no lugar do outro. De 2014 para cá, a palavra empatia virou moda. Mas colocar-se genuinamente no lugar do outro é difícil, né? Porque eu tenho paciência com o outro até minha paciência de chegar aqui. Passou daqui, eu quero que o outro se lasque. Colocar-se no lugar do outro, gente, é um exercício. É prática, certo? Pessoal, não sei se quem desita aqui,
né? Lá na mentoria a gente fala de práticas, né? Tem coisa que a gente tem que treinar todo dia, certo? Embebecendo de conhecimento, colocar-se no lugar do outro é um ensinamento do Ubuntu, né? Quer dizer, uma sabedoria antiga que traduz uma coisinha que viralizou, vamos dizer assim, né, de 2014 para cá, né? A tal da empatia faz falta, faz falta. Às vezes a gente passa por situações e como a gente não tem uma visão sensível do mundo, que a gente está muito preocupado em pagar conta e ganhar dinheiro, certo? A gente passa por cima do outro mesmo, gente. Pô, acontece, certo? Eu já passei, você já passou, mas esse exercício, ele, para quem quer mudar, a gente precisa ser feito. E às vezes dói reconhecer que você faz isso, às vezes, certo? Que você não se coloca no lugar do outro. É duro reconhecer que você erra também. Mas essa dor de reconhecer que você está fazendo algo errado pode ser veículo de consciência, tá? A dor, quando ela é algo externo, quando alguém causa essa dor em você, ela é ruim. Mas a dor, quando ela vem de uma maturidade, de algo que você adquiriu, de algo que você refletiu, ela é veículo de consciência. Procure maneiras de se conectar. Isso aqui é interessante, né? Procure maneiras de se conectar. As pessoas hoje elas estão conectadas no virtual, mas desconectadas no mundo real, né? E para as filosofias mais tradicionais, tanto a natureza quanto a relação com o outro tem potência curativa, certo? Isso aqui, gente, não é viagem de historiador maluco, não, tá? É filosofia de terreira, de comunidade tradicional, certo? Não existe força humana, e lembrando que uma das bases para um Ubuntu é a força humana em sua totalidade, não só a força física, a psicológica, a espiritual. Uma das bases para dar força humana é você estar conectado, é você estar em meio à natureza, em algum momento, que a natureza é onde você escuta o verbo divino. Se nós temos essa oralidade aqui de falar, a natureza é onde a gente percebe o verbo divino, certo? E estar conectados com outras pessoas genuinamente. Galera, é bom dar risada, certo? Celebrar. A perspectiva judaico-cristã ela é muito sisuda, ela é muito travada, ela é muito fechada, certo? Ela não considera o ócio, a alegria, como algo sagrado. Você tem que estar na missa a hora que você dança lá na missa. Você dança, você nem dança na missa. A hora que você canta a musiquinha mais alegre é na hora da paz. Isso quando o padre ainda canta, né? Já que você vai com a gira, não. O toque dos atabaques estão lá. Tem uma potência de concentração ali, obviamente, tem toda uma ritualística, mas é diferente, é musical, é corporal, certo? É dança. Então, olha a diferença de cosmovisão. E aqui eu estou citando exemplo da religião, gente, mas não é religião, tá? É pensamento, certo? Aqui a religião é a forma que isso se traduziu aqui para o Brasil, porque a gente não teve acesso a essas bases lá. Mas você não necessariamente você precisa. Estava conversando com um professor que é do Benin, e ele não necessariamente a família precisa ser de um culto para ir lá e receber uma bênção de um sacerdote ou para participar de algo. É uma visão, é algo de conhecimento, certo? Abrace a nossa diversidade. Entender que no coletivo a gente encontra saídas. Existem pessoas de diversos temperamentos, certo? Deixa eu ver se alguém disse aqui mais alguma coisa. Não, né? Existem diversos temperamentos, existe diversas formas de ver o mundo, mas é nessa coletividade que a gente vai encontrando a potência de cada um. Seja no trabalho, seja na própria família. Na própria família, a gente nasce pessoas de várias formas. Agora, se a gente quer que todo mundo se enquadre no nosso pensamento, é muito complicado. Quem fez isso? Colonizador. Ele queria enquadrar todo mundo dentro da mesma perspectiva. Quem chegava dentro de uma tradição africana era mais um naquele mosaico, certo? Não é caldeirão, é mosaico. E isso ia ser entendido. Quem chegava aqui no Brasil e via os diversos povos originários, quando um Krenak, quando um Pataxó, via aquele sujeito, era mais um no meio daquelas instâncias de várias e várias diferenças.
o outro colonizador que coloca essa diferença, coloca esse outro lugar diferente dentro da perspectiva negativa do diferente. A gente tem que pensar de onde a gente tira isso, né? Que às vezes, quando o outro incomoda um pouquinho, aí já era, já não serve. Então, abraçar a diversidade antes de julgar. Porque as pequenas coisas fazem uma grande diferença. Aqui eu vou contar uma historinha para vocês, né? Teve uma crise do sal lá na Índia, na época de Gandhi, e ele decidiu fazer, o sal era muito importante, né? E é, até hoje. Os preços estavam absurdos, absurdos, a população não estava conseguindo nem comprar. E aí ele decidiu fazer uma caminhada de onde ele estava para o local onde era os grandes locais lá de beneficiamento, exploração do sal. Dava mais de 300 quilômetros, ele foi sozinho. Só que por onde ele passava, ele chamava mais um. Na verdade, não é que ele chamava, ele falava do que ele estava fazendo e as pessoas se voluntariavam a ir com ele. E aí, assim foi, e de repente, tinham centenas de pessoas acompanhando ele numa caminhada que durou dias. Então, as pequenas coisas fazem grande diferença. Aquele passo que você está dando aí, certo? Ele pode estar influenciando direta ou indiretamente outras pessoas. Você está puxando pessoas nesse movimento. Por isso que eu falo disso aqui que eu estou falando, entendeu? Para tentar puxar mais pessoas, para que outras pessoas leiam o que eu tive a oportunidade de ler, debatam o que eu tenho a oportunidade de debater, passem isso para os outros, entendeu? Que ou você para aprender dentro de um local de tradição, ou você vai para a universidade, dá a sorte de encontrar um professor que vai fazer isso aqui, certo? Ou você vai fazer por conta própria. Por conta própria vai ser muito difícil. Não é impossível. Mas você não vai ter as orientações, você não vai ter a sistematização. E é uma forma de devolver o que fizeram por mim. Entendeu? Eu tive mestres muito bons e tenho até hoje, então eu devolvo. Isso aqui eu estou devolvendo, gente. Por isso que é gratuito essa porra. Entendeu? É online, é gratuito mesmo. Entendeu? E é aula, não é vídeo de 20 minutos, não. Que tem um monte de gente aqui na internet que tá pegando vídeo de 20 minutos e falando que é curso, entendeu? E cobrando das pessoas uma aula de 20 minutos. Isso aí é cachorrada, entendeu? Vídeo de 20 minutos a gente tem no YouTube, se de graça, entendeu? Bom, e aí, o último, mas não menos importante, já chegamos em uma hora de aula, e aí eu vou abrir para vocês comentarem, falarem, etc., tirar dúvida. O último, aprenda a escutar para depois poder ouvir. Tem muito curso de oratória, né? Alguém falou isso, não lembro, foi numa aula aqui, não lembro. Tem muito curso de oratória, mas não tem de escutatória. Eu não lembro quem falou isso, mas foi alguém lá do grupo que fez alguma coisa já comigo. Tem muito curso de oratória, mas não tem um curso de escutatória. O que é escutatória? Parar para prestar atenção no outro, certo? Parar de querer o tempo todo provar o ponto. Luciana, ninguém escuta mais nada, está todo mundo falando muito, ouvindo pouco. O Ben Alves dizia isso. O Ben Alves. Aí alguém disse no curso. Não tem curso de escutatória. Né? Ninguém faz uma roda de escuta, é só roda de conversa. Né? Aí temos uma comunicação ruidosa. Uma comunicação que ela é totalmente suja por sentimentos de zonas muito baixas, frustrações, medos, raiva. Então é complicado, escutar genuinamente requer respiração, requer olhar no fundo do olho, olhar para a bolotinha do olho da pessoa, se concentrar. E a gente não tem tempo, né? Como diria o Bail Churran, estamos na sociedade do cansaço, estamos exaustos e correndo, exaustos, cansados, correndo e dopados para continuar correndo, né? A gente se dopa, e não é necessariamente com remédio, é com a rede social. O tempo que a gente teria para descansar de noite, a gente está ali. E isso aqui é autocrítica, tá, gente? A gente bota o celular na cara e vai resolver alguma coisa. É barril, é barril, certo? Então a gente precisa fazer esse movimento, certo? Aprender a escutar para depois poder ouvir. E essa última casa lá com o ensinamento do início, o poder da palavra, né? Se nós somos frutos de uma força potente, aqui você pode até não acreditar em nada, mas você pode pegar essa conduta moral para você.
se nós somos fruto de uma força maior, ou se você não acredita que você é fruto de uma força maior, mas que você quer ter uma conduta moral decente, né, começa pensando que o que você fala impacta na vida de uma pessoa, como você fala, o sentimento que você transmite, né? Eu não estou dizendo que você vai ter que ser legalzinho, gente boa o tempo todo. Às vezes você vai ter que ser firme com a pessoa, mas até para ser firme você vai pensar genuinamente o que você vai fazer. Não é só para humilhar e para instruir, é para se posicionar, para não deixar ninguém também querer crescer em cima de você, ser escroto com você. Porque esse ideal de justiça, assim, de abaixar a cabeça, de fazer tudo, também é um ideal colonizador. E o colonizador queria que o outro abaixasse a cabeça e não confrontasse. O ideal de justiça, pelo menos no que eu acredito, que vem de uma perspectiva iorubá, é dar ao outro o que ele precisa no momento que ele precisa. Às vezes é carinho, às vezes é um puxão de orelha. Né? O machado de Xangô, o machado de duplo fio, é para simbolizar a justiça dessa forma. Certo? Então, galera, estou finalizando minha fala. Diferente dessas aulas, como o pessoal estava chegando, eu não comecei com uma historinha, mas eu vou finalizar, porque eu sempre começo com uma historinha, tá? Então eu vou finalizar com uma historinha. Conta-se que há muito tempo atrás, tinha um campo de um lado, um campo de outro, uma estrada no meio. Naquele tempo, os orixás ainda transitavam entre os homens, essas forças ainda tentavam passar ensinamentos para nós, e Exu passa no meio. Para quem não sabe, Exu é uma grande divindade do panteão iorubano, uma força muito importante. Exu passando no meio desse campo, e os trabalhadores estavam lá, um amigo de um lado, um amigo do outro, e de repente ele passa e some na linha da estrada. Mais tarde, ao pé de uma árvore para fazer o seu almoço, eles começam a conversar sobre como foi o dia, como foi o campo, e aí um fala, olha, eu vi um homem alto, forte, bonito, passando pelo meio da estrada tal hora. O outro fala, eu vi também, né, alto, forte, bonito, passou andando, nem olhou para o lado. Pois é, e o amigo um fala, olha, ele estava com chapéu vermelho. O outro fala, não, ele estava com chapéu preto. E começa uma contenda, não, eu vi o chapéu vermelho, não, você está doido, você tomou muito sol, o chapéu era preto, eu tenho certeza. E aí eles começam a inflamar os ânimos, eles começam a entrar nas vias de fato de uma briga, e de repente um passa a mão no facão, outro passa a mão numa foice, e eles acabam sendo ali atores de uma grande tragédia. Quem tinha razão? Qual era a cor do chapéu, gente? Era vermelho ou era preto? Qual era a cor do chapéu? Responde aqui para mim no chat. Qual era a cor do chapéu? O chapéu era vermelho e preto, né? A culpa foi de Exu, não. A culpa foi do temperamento humano, certo? O chapéu era metade preto, metade vermelho. Temperamento humano, ele não consegue dar a volta e tentar pensar pelo prisma do outro. Pensar pelo prisma do outro, gente, não é se sujeitar ao pensamento do outro, se o outro pensamento for um pensamento escroto, se for um pensamento de violência, mas, a depender da situação, tentar olhar por que ele está dizendo isso que ele está dizendo. Da onde vem esse sentimento? De onde vem esse imaginário? E questionar. E aí você vai utilizar da retórica para provar o seu ponto. Vivemos em tempos ruidosos, em tempos violentos. Eu acredito que a gente não pode ser agente dessa violência toda. Tem muita gente se mascarando na internet, falando coisas que é confortável. Então a gente vai provar pontos, ser incisivo quando tem que ser, mas combater as violências que estão sendo reforçadas e reforçadas e reforçadas, porque só quiseram contar um lado da história. Lembra lá da Chimamanda Adichie? O perigo da história é única? Então, o tempo todo nós ouvimos um lado da história e o outro lado da história, né? O lado afro-ameríndio da história, o lado da cosmogonia africana. Então a gente vai buscar, né? E quem veio antes de nós já provou que dá para fazer esse movimento. Hoje a gente está na era da informação, gente. Olha o que a gente está conseguindo fazer. Imagina no século passado a gente ter que sair distribuindo panfleto, colocando na rua para marcar um local para falar dessas coisas, né?
está aqui. É mais seguro? Em parte, sim. Né? Mas é isso. Não sei se vocês entenderam a reflexão que eu quis passar hoje. Se ficou alguma lacuna, alguma dúvida, pode mandar aqui no chat, pode fazer a mãozinha, né? Levantar a mãozinha aqui, que eu abro o microfone para você falar. Eu vou, enquanto vocês estão mandando as coisas aqui, eu vou passar a lista, né? Tem uma lista no Google Forms que vocês assinam e a gente emite o certificado depois, mas eu gostaria de ler ou ouvir vocês, é muito importante também esse momento de troca. Bom, agora é com vocês, o que vocês me dizem? Aula enriquecedora, o coletivo Kindesia, abraço, coletivo. Deixa eu ver aqui, bastante, que não estou vendo ninguém. Já que era a próxima, Lucinda aqui falando, obrigado, Lucinda. Quem mais, gente? Amei. Professor, sempre trazendo muito conhecimento, muito obrigado. A tecnologia, apesar dos pesares, serve para momentos como esse. Complementou e reforçou a aula fechada do Movimento Sankofa. Amei. Também já quero a próxima. Ubuntu é uma ideia para adiar o fim do mundo. Pode ser, né, Fanuela? Quem traz muito esse termo é o Ailton Krenak, né? Grande Ailton Krenak. E ele traz essa ideia. Ideias para adiar o fim do mundo é recuperar cosmovisões que foram apagadas, né, por esse epistemicídio. Então, é uma forma, né? Só responder aqui um negocinho. Deixa eu ver aqui mais. Eu gostaria de agradecer por compartilhar o conhecimento. Quando se inicia o movimento Sankofa, parece que os que estão em busca acabam se conectando. Quem foi que disse isso? Gabriele Martins, bacana. Faça mais lives da filosofia africana, riquíssimo. Estou aprendendo bastante. Muito boa. Muito bacana. Galera, é o seguinte. É incrível como sempre podemos aprender mais com as nossas trocas. Estou estudando para desenvolver minha tese. Juro, foi muito rica a experiência. Pô, bacana, Tamara. Eu estou iniciando agora, esse ano, um processo de mestrado. No meu mestrado, eu não vou pesquisar esse tipo de coisa por conta da configuração do mestrado, mas eu vou trazer, tentar levar uma perspectiva decolonial, né? Apesar de eu mesmo ter algumas ressalvas com o conceito de decolonialidade, o local do conceito de decolonialidade hoje, mas vai dar certo. Queria apresentar aqui para vocês rapidinho, galera, outra forma de vocês terem contatos com esses saberes, tá? Além do projeto das aulas abertas, que é um projeto que eu comecei a desenvolver com muito carinho, no início não ia ser necessariamente sobre filosofias africanas, mas acabou que depois da segunda aula e depois do que eu fui desenvolvendo no Instagram, aquele Instagram eu comecei do zero, virou isso, certo? Eu ia falar de filosofias a partir do estudo comparado, porque eu também sou membro voluntário na escola de filosofia. E aí eu quero compartilhar com vocês esse trabalho que eu desenvolvo, que é o curso Movimento de Sankofa, Ensinamentos Africanos para Repensar o Mundo. Se você quer ver de maneira mais profunda esses temas, né, o curso é uma boa, certo? São 3 noites de aula. Então, por exemplo, teve um tema que eu passei aqui, que lá eu aprofundo a ideia de ancestralidade e de oralidade. É minha aula 1. As noções de eu e de nós na perspectiva africana. Então, eu vou falar do povo Banto e do povo Yorubá também. Aqui eu só foquei no Ubuntu. Lá no curso eu falo de toda a cosmovisão Banto. E falo também das perspectivas urbanas. E no 3,
eu estou focando nas ideias de filosofias do diverso. Aí eu falo tanto das filosofias de Kemet, do Egito, como de algumas perspectivas de alguns autores mais contemporâneos. Teve uma mudança da turma de janeiro para de fevereiro no formato, né? Porque o tema 3, 2 aqui ficou muito grande, aí eu enxuguei e joguei algumas coisas pro 3 aqui, certo? Mas é isso. E aí, quem tiver interesse, pode me chamar no direct do Instagram, pode me chamar no WhatsApp, eu passo as informações. O curso é online, ao vivo, as gravações ficam disponíveis por um mês, tem certificação de 8 horas, se você não acompanha na data. Se tem alguém aí que fez o curso e puder falar um pouco como é que foi a experiência para a galera, só para dividir, eu agradeço muito. Se voltar. Débora, você pode falar, meu querido. Opa, deixa eu vou. Opa, agora sim. Bom, eu fiz o curso, né, porque eu não sabia de muita coisa sobre a filosofia africana, esse contexto histórico. Foi muito bom, porque tu conseguiu esmiuçar muito bem esses pontos, né, falando também sobre a ancestralidade, a tradição viva que tu comentou sobre a oralidade, as heranças. Então, foi muito bom, foi muito rico. E eu quero trazer aqui tudo que eu fiz de anotação, gente. É muita coisa que eu anotei nas aulas, porque ficou salvo, né, as lives um bom tempo, e ainda está salvo, mas eu acho que daqui a pouco já vai sair fora, e é muito bom. E eu ainda leio, vejo. Então, assim, ó, eu que não sou professora, que sou apenas uma curiosa e estudiosa, eu recomendo, viu? Bacana, Débora. Obrigado pelo depoimento. Nem eu esperava isso tudo. Tem mais alguém que levantou a mão, gente? Pode abrir o microfone e falar. Obrigado. O Cinda aqui também, que fez lá com a gente, curso excelente, bacana. Obrigado, Cinda. É isso. Pessoal, então, vou mandar aqui o link para vocês. Alguém já verifica se está tudo certo, certo? Clique aí no link para ver se está tudo certinho. É só o nome completo que precisa, tá? Você precisa estar logado no e-mail, obviamente, e aí vai preenchendo, certo? Até 48 horas enche uma desse link. Antes, não me aperte a mente, tá bom? No mais, meu povo, quero agradecer a presença virtual de todos vocês aqui. Gostaria, se possível, de fazer um print aqui de todos nós. Quem gosta de abrir a câmera aí, quem se sente à vontade, seria interessante, certo? Se você não fica. Deu certo. Então, isso. Se você não fica muito à vontade, não tem problema, certo? Pode ficar tranquilo. Então, vamos lá. Eu queria colocar todo mundo. Deixa eu ver se eu consigo colocar. Agora sim. Vamos lá. Eu acho que foi, hein? Eu acho que deu, certo? Então, bacana, galera. Muito obrigado, certo? Uma satisfação imensa poder falar com vocês. Quem não se sentiu tão à vontade aqui de falar, de comentar, se quiser comentar alguma coisa no privado, só mandar uma mensagem lá no WhatsApp, tá bom? Boa sexta-feira para vocês. Quem é de tomar uma, vai tomar uma, tá? Vocês estão merecendo. Abraço, estamos por cá. Até a próxima. Aí. Vou disponibilizar o vídeo, galera. Vou disponibilizar. Depois eu mando o link lá no grupo.
Valeu, valeu, Anália. Tchau, tchau. Ana Lídia, tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite, valeu, Samuel.